Nós tivemos esses últimos dias 2 casos de um bebê e um feto encontrados. Vocês lembram disso? O feto estava no sistema de esgoto em Maceió, o bebê em um terreno baldio em Jundiá. Mas afinal, como se deve proceder em caso de um aborto em casa? O Alan Garcia está com um especialista que vai nos falar sobre isso a partir de agora. Nós temos 2 casos, ontem em Jundiá, né? E outro hoje em que a pessoa jogou, inclusive o saco, estava preso, inclusive, nas grades de uma estação de tratamento, Alan Garcia. Por que fizeram isso com os bebês, já que há tantas possibilidades de se fazer uma doação, né? de se poder pegar esse bebê para que ele possa encontrar uma família? É isso mesmo, Alan? Oi, Wilson, um desses casos, a mãe, né, a mulher que estava já gerando, né, esse feto, depois confirmou, sim, que aconteceu o aborto e descartou o feto, enfim, de uma forma irregular para escapar, digamos assim, da correção que ela poderia levar a partir dos pais. Mas, enfim, o que é que deveria ter sido feito neste caso? O que tem que ser feito diante de um aborto que aconteça dentro de casa? Em quais casos esse aborto pode ser feito de forma legal, dentro do que determina, do que protege a lei? A gente convidou o advogado criminalista Leonardo de Moraes para explicar para a gente como tudo isso funciona. Leonardo, a gente tem 2 casos, né, que repercutiram muito aqui em Alagoas, que foi um encontro de um feto e também o corpo de um recém-nascido, né, 2 situações onde eles foram descartados de forma irregular. O que é que diz a lei? Onde podemos ter um aborto legal dentro da lei sem sofrer nenhum tipo de penalidade? Boa tarde a todos e todas. É importante esclarecer inicialmente que aborto no Brasil ele é crime. Independentemente dos argumentos religiosos, argumentos sociais, os argumentos humanitários, a regra aqui no Brasil é que o aborto não pode ser praticado. Inclusive, ele é um crime doloso contra a vida, cuja pessoa que pratica o aborto, seja a própria gestante ou uma terceira pessoa, vão ser julgados em júri popular. Então, a permissão ela não acontece. Só que existem casos em que a própria lei, por questões humanitárias, né, por questões justificadas, ela traz expressamente as hipóteses em que o aborto poderá acontecer. Não aborto enquanto crime, mas sim a prática do abortamento. Em que casos são esses, chamados casos de abortos permitidos? O primeiro caso é quando o médico pratica o abortamento na gestante, quando não houver outro meio de salvar a gestante. Então, há um conflito, né? A vida da gestante versus a vida do feto. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, a lei diz que a vida da gestante prevalece nesse momento, de modo que esse é uma hipótese em que é permitida a prática do abortamento. A segunda hipótese é quando a gestação acontece em razão do estupro. Se alguém foi comprovadamente estuprado e diante disso houve então a gravidez, a lei permite que haja a prática do abortamento. Mas qual o dado importante? Tanto no caso quando não há outra forma de salvar a vida da mãe, como no caso que decorre do estupro, somente o médico poderá praticar o abortamento. De modo que se a própria gestante fizer isso, ou a própria mãe, né, tanto num caso quanto no outro, haverá sim a prática de um crime. E a terceira hipótese, que a própria, não a lei estabelece, mas foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é se houver durante a gestação uma comprovação de que o feto não possui cérebro, que é a anencefalia. Então, são 2 casos que a lei prevê, que é possível a prática do abortamento, e o terceiro que é uma criação jurisprudencial. Existe uma quarta hipótese em que houve um julgamento em 2016. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal falou que será possível a gestante praticar o abortamento se a gestação está até o 3º mês de gravidez. Então seria, nesse caso, uma quarta hipótese. Resumidamente, quando não há outra forma de salvar a vida da mãe, é possível praticar o abortamento. Quando a gravidez decorrer de estupro, é possível praticar o abortamento. São os 2 casos que a lei estabelece. E mais 2 casos seria, primeiro, o feto sem cérebro, a anencefalia, e o terceiro, a gestação até o 3º mês de gravidez. E só para ressaltar um ponto importante, é sempre indispensável que a pessoa que pratica esse fato procure ou o advogado ou a defensoria pública para que haja uma decisão judicial, com forma de proteger a mãe
de amanhã responder a um processo criminal pelo crime de aborto. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu, pelas informações do senhor. Wilson, então o recado, né, foi bem passado. É preciso ter o respaldo médico, é preciso ter ali, confirmado pelo médico, que é necessário fazer o aborto, seguindo as leis, seguindo a lei que coloca isso daí, né? E também informar para as autoridades jurídicas, as autoridades policiais, para que não se tenha um problema mais na frente, já que aqui no Brasil o aborto é crime. Eu volto com você. Muito bem, bastante explicado, bastante didático aí com o nosso querido professor Leonardo de Moraes, advogado, a criminalística, tá trazendo detalhes sobre tudo isso. E o que ele citou também, que é muito importante, Alan, é que se caso aconteça o aborto, seja pela questão de entre decidir com a mãe, entre a mãe e o feto, e a mãe tem a prioridade, logicamente, da sobrevivência, no caso também do estupro, que isso seja feito por um médico, não pode ser feito em casa, curandeiro, nada disso, tem que ser feito através do médico. No caso dos bebês sem cérebro, também tem que ser feito toda a análise feita pelo médico, e o próprio médico entende que o bebê não terá uma vida aqui fora, então, logicamente, o aborto poderá ser aí aceito e feito pelo próprio médico. Informações importantes, prestação de serviço aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Alan, você volta daqui a pouquinho. Agradeço ao doutor Leonardo de Moraes também pelas explicações bastante importantes sobre toda essa situação. O mais importante é o seguinte, gente, olha, eu digo sempre, de toda essa discussão, existe um ser que não pediu para nascer. Ele só vai ser concebido e só vai conseguir, inclusive, chegar a esse mundo se os dois quiserem, o homem e a mulher. Tem tanta coisa que você pode fazer, o anticoncepcional, a camisinha masculina, a camisinha feminina, tantas coisas que você pode fazer para evitar chegar a isso. Pensem nisso antes. E se caso acontecer, procure as autoridades, procure as informações, para não colocar em risco a sua vida e fazer cenas terríveis como essa que nós estamos vendo, de se jogar uma criança no lixo, de se jogar uma criança pela janela, que ela foi lançada e caiu em cima de uma grade, dentro de um saco de lixo, numa estação de esgoto. Terrível isso, terrível. Olha, nós tivemos esses últimos dias 2 casos de bebês encontrados, tá? E o feto, inclusive, um dos fetos estava no sistema aqui de esgoto aqui de Maceió. Um bebê também estava no terreno baldio lá em Judiá, como nós falamos agora, né? E a gente trouxe essas informações exatamente com o Alan Garcia para falar sobre isso com o doutor Leonardo de Moraes, sobre essa situação, tá bom? Então, por isso que é importante a prestação de serviço, para que vocês entendam toda a dinâmica disso, caso seja necessário se fazer um aborto nessas 3 tipificações que nós falamos, tá bom?